Vamos passar a palavra para o pastor que vai ministrar a palavra no nosso coração nessa noite. Deu para ouvir tudo, né, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Bom, já sentimos muito de Deus aqui essa noite. Você sentiu de Deus essa noite? Já foi tocado por Jesus essa noite? Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que foi um dia muito abençoado. Há uma empolgação de Deus aqui nessa noite. Amém? E quando há essa empolgação de Deus, tudo flui, né? O Senhor, Ele flui com a sua glória. Quero agradecer o pessoal que está no Facebook, né? Irmã Kelly, Edilene, Edson, até o Edson Moreira está lá, ó. Irmã Ilma, grande beijo para ela. Acho que é Gessione, é isso mesmo? Geone Cortelete. Elisângela Gomes, está lá em Portugal. Família, irmão de Milson, a Lara. Então, todos vocês que estão aí na live, que Deus abençoe grandemente. Nosso carinho, receba o carinho dessa igreja. Dá um aplauso aqui, irmão, para essa turma, vamos? Receba o carinho da igreja aqui essa noite. Irmã Vani voltou, mas o maridão, né? Eu vou gravar, tá? Tenha paciência, o dela é mais fácil. Eu vou gravar os nomes, né? Retornaram ali. Diga, eu amo a palavra. Aonde estamos apaixonados pela palavra? Irmãos, tudo é maravilhoso. Louvor, adoração, né? Eu estou até com saudade de tocar uns louvores para a gente dar uns pulos aqui dentro. Dançar um bocado. E tudo é maravilhoso. Mas a palavra é um tempo muito especial do culto. E o tema da palavra hoje é o amor inexplicável de Deus. Repita comigo, o amor inexplicável de Deus. Então nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler um texto que está em primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 1. Depois nós vamos pegar uma porção que está lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler dos versos 10 ao 13, depois a gente dá um pulo e vamos ler versos 15 a 16. Então, primeiro texto, 1 de João, primeira carta, capítulo 3, verso 1. Depois nós vamos ler lá em 2 Crônicas. Vamos pegar uma porção que está lá no capítulo 33, versos 10 a 13. E depois, verso 15 e 16. Nós vamos ver o que o evangelista, o apóstolo amado João diz. Ele diz dessa forma: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E ele diz, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Glória a Deus. Agora vamos lá para Crônicas. Glória a Jesus. Capítulo 33, versos 10 a 13. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Verso 11. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Verso 12. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, seu Deus,
e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Verso 13. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Verso 15. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém. Jogou-os fora da cidade. Verso 16. Então restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Li aqui na versão NVI, essa porção bíblica. Feche seus olhos. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra que foi liberada no ambiente. Que os nossos corações estejam vulneráveis, Senhor, como terra boa e fértil, para receber a Sua palavra. E que ao recebermos a palavra, que ela produza em nós mudança. Aleluia. Que ela produza em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja mudado em nós, para a glória do Seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se e dê um aplauso bem gostoso para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero começar a palavra nessa noite dizendo que Deus, Ele te ama tanto. Antes de continuar aqui, deixa eu só pedir para que você evite um pouco a locomoção, né? A gente tem a preocupação de, com muito carinho, providenciar até uma água para você na cadeira. Os servos passam aí, serve uma água para você, geladinha, no grau. Justamente para que você fique muito à vontade, muito tranquilo. Os banheiros estão aqui nessa direção. Mas, a não ser por isso, né, por uma situação especial, sabe, fique como o menino Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Jesus. Então, essa noite eu começo dizendo que Deus, Ele te ama tanto, que te dá o direito de escolha o caminho que você quiser seguir. Você pode decidir obedecê-lo, amá-lo. Glória a Jesus. Andar intimamente com Ele, como Enoque andou, né? Você pode decidir fazer tudo isso, mas também, por livre vontade, você pode tomar seu próprio caminho, desobedecê-lo, amar o pecado, andar em obediência aos desejos da sua carne, sendo induzido e enganado pelo diabo. Deus decidiu te amar, dando a você o livre-arbítrio. Você pode culpar o que você quiser, sabe, pelas suas escolhas más. Eu quero te dizer uma coisa: não há nada, absolutamente nada, que justifique diante de Deus, né, que o justifique você, ou justifique você diante de Deus, pelas suas escolhas erradas. Pois, apesar da sedução do diabo, né, da carne do mundo, a decisão final foi sua. E sempre será sua. Você pode culpar a situação econômica da família. Não, eu sou ruim porque meu pai, né, nós somos de família pobre. Tem muita gente pobre, não tem? E nem por isso são maus. Tem muita gente que nasceu em família muito pobre, no entanto, seguiu caminhos maravilhosos. Pessoas que saíram do nada
sabe, e ascenderam, literalmente, se tornando grandes homens, grandes mulheres, sabe, homens e mulheres importantes na história da humanidade. Por quê? Porque o fato de ser pobre não justifica a sua maldade. Você pode culpar a situação econômica da família, o lugar onde você vive. Não, é porque o lugar onde eu vivo, né? O contexto social em que você nasceu e foi educado. Não, é porque a minha família, rapaz, né? Era uma família difícil, né? O pai alcoólatra, ou no ambiente de drogas, de adultério. Então você pode inventar um monte de culpas ou desculpas para tentar lançar a culpa da sua maldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o final, a decisão foi sua. Olhem para cá. O muito que o diabo pode fazer é, através da sua carne, dos seus desejos, preparar uma boa bandeja, passá-la bem próximo de você e atiçar o seu desejo. Mas ele não pode dizer, você tem que pegar. Ele te atrai. Mas depois, acredite, chega um momento que ele faz até isso aqui, ó, porque tem que ficar bem claro que é você que foi atrás e pegou. Quem está entendendo? Diga amém. Glória a Jesus. Então, essa noite, veremos um grande exemplo na Bíblia. A palavra de Deus, ela vai nos contar essa noite a história do rei Manassés. O rei Manassés foi o 14º sucessor ao trono do reino de Judá. Depois da morte do rei Salomão, quando as 10 tribos se rebelaram e dividiram o reino de Israel, formando o reino do norte com capital em Samaria, a tribo de Judá formou então o reino do sul, com capital em Jerusalém, onde mantiveram a sucessão real os descendentes do rei Davi. Manassés então ele é o 14º na sucessão e subiu ao trono com 12 anos de idade. Sabe, mas o que chama a atenção na história sagrada é que Manassés, ele teve a sua opção de escolha, assim como todo e qualquer ser humano que já pisou a face da terra, que já pisou o planeta. Sabe, tem e sempre terá, né, em decidir, para o bem ou para o mal. Manassés, ele teve como exemplo a ser seguido o exemplo de seu avô, o rei Acás, e seu pai, o grande rei Ezequias. Manassés era neto do rei Acás. Diz-nos a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do 1º verso, que Acás tinha 20 anos de idade quando ele começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. E ao contrário de Davi, o seu antecessor, não fez o que o Senhor aprovava. Verso 2 diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar os Balins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom. E chegou até queimar os seus próprios filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Não bastasse, ofereceu sacrifícios, queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de árvores frondosas. E diz a Bíblia no verso 5: por isso o Senhor
o seu Deus, o entregou na mão do rei da Síria. E ainda nos dias do rei Acaz, os amorreus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo, os levaram para Damasco. Israel também afligiu grande derrota a Judá. O verso 6 diz que num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Percebe que o caminho da desobediência, irmão, é um verdadeiro desastre. Verso 7 diz que Zicri, guerreiro efraimita, matou Amacéias, filho do rei. Acaz perdeu o seu filho. Aziricão, oficial, empregado do palácio, também foi morto. Eucana, braço direito do rei, também foi morto. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Ou seja, desses 200.000, grande parte era da família de Acaz, que foram levados prisioneiros. Também levaram muitas riquezas. E o verso 19 diz que o Senhor Deus humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada, sendo muito infiel ao Senhor, o Deus de Israel. Acaz juntou, os utensílios da casa de Deus, retirou de lá. Ele foi muito ousado. Ele foi lá no templo e pegou as coisas preciosas que estavam lá, utensílios da casa de Deus, tirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e acabou com a adoração ao Deus de Israel. Que homem ousado, endemoniado, que teve a coragem de trancar as portas do templo para que a adoração ao Deus de Israel não acontecesse. E diz a Bíblia que ele, em contrapartida, ele sai pela cidade afora, em cada esquina ele erguia um altar em adoração aos deuses ou aos ídolos que eram adorados pelas nações vizinhas. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifício a outros deuses. Provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Acaz descansou, morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém. Mas não teve um sepultamento honroso, porque um sepultamento honroso seria ser sepultado aonde estava o sepulcro dos reis, do rei Davi. Ele não foi sepultado ali próximo ao sepulcro do rei Davi. Ele foi sepultado sem honra. Este foi o exemplo mau que Manassés, mais tarde, tendo conhecimento de tudo o que aconteceu, ele não viesse a cometer os mesmos erros, fazendo boas escolhas. Mas agora vem o segundo exemplo, e agora é o exemplo bom do próprio pai de Manassés. Para que ele quisesse por escolha, ou agora, quando chegasse a sua vez de ascender o trono, ele imitar o bom exemplo do pai. Com a morte de Acaz, seu filho Ezequias assume o trono. Segundo Crônicas 29, a partir do verso 1 diz: tinha 20 anos ou 25 anos de idade quando Ezequias começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias.
Diz a Bíblia que ele fez o que o Senhor aprovava, tal como tinha feito Davi, o seu antecessor. No primeiro mês do seu reinado, olha o que é escolha. No primeiro mês do seu reinado, não tem a porta do templo que o seu pai havia fechado? A Bíblia diz que ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Aleluia. Convocou os sacerdotes e os levitas, porque com o fechamento do templo, os sacerdotes e os levitas tiveram que ir para suas casas, porque não tinha mais trabalho no templo para realizar. Sabe, um homem fora da vontade de Deus, ele pode, paralisar muita coisa, mas daí a pouco Deus levanta irmãos. Deus levanta alguém que vem e paralisa a obra das trevas, porque a obra de Deus, ela nunca vai parar. A adoração ao Deus de Israel nunca vai parar. Ninguém pode parar. Aleluias. Ezequias, ele convoca os sacerdotes e os levitas de volta. Reuniu-os na praça que ficava do lado leste. E dirigiu-se a eles dizendo: escutem-me, levitas. Consagrem-se agora. Consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Vou repetir. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Porque para o avivamento vir, pastor Aguinaldo, a impureza tem que ir embora. Tem que sair as impurezas. Pecado. Sabe, o orgulho. Sabe, todo e qualquer tipo de desobediência. E ele está dizendo para ele: olha, limpem tudo. Glória a Jesus. Tire tudo que é impuro do santuário. Verso 10. Olha a declaração dele: pretendo agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos não sejam negligentes agora. Olha a ordem do rei: meus filhos não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimar incenso. Verso 16. Os sacerdotes entram no santuário do Senhor para purificá-lo. Trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Sidrom. Verso 17. Começaram a consagração no dia 1º do primeiro mês, e no 8º dia, ou seja, 8 dias depois, chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, terminando tudo em 16 dias. Então Ezequias ordenou que sacrificassem holocaustos sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Verso 28 diz que toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam suas cornetas, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram aquele que vive e reina para sempre. Eu não sei se você está sentindo a presença dele. Há uma presença muito forte desse Deus aqui. Quando você começa a pregar Bíblia, sabe, isso é Bíblia pura aqui que eu estou passando para você. Glória a Jesus. O rei Ezequias restaurou o culto a Deus, destruindo os altares idólatras que seu pai havia construído.
houve um verdadeiro reavivamento espiritual em toda a nação nos dias de Ezequias. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 32, no verso 27, diz que ele possuía muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Quando há um reavivamento, tem que arrumar espaço, porque vem vinho novo. Aleluia, glória a Deus. Trigo fala de pão. Sabe, tem que abrir espaço, porque vai vir muita revelação de Deus. Você consegue entender isso? Quando alguém decide obedecer, aleluia. Sabe, eu ministrei aqui há 2 domingos atrás, que o que Deus espera de você, meu irmão, é a tua obediência. Sabe como Ezequias decidiu obedecer? Agora tinha que arrumar armazéns, espaço, lugares, porque a colheita de trigo seria grande. Revelação da palavra viria sobre o povo. Porque trigo fala de pão, palavra. O próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Jesus. E vinho fala de avivamento, fala do Espírito Santo. E azeite também. O azeite vai até mais profundo, porque fala de cura. Porque o azeite era usado para passar em feridas. A nação sendo curada e restaurada. Você consegue entender isso? A Bíblia diz no verso 29 que ele construiu cidades também. Adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Observe como é abençoado alguém que decide por livre escolha obedecer a Deus. Quero fazer uma pergunta para você que está em casa, ou vendo pelas redes sociais, e você que está aqui no templo essa noite, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão hoje? Obedecer a Deus, amar a Deus, ou seguir todo engano e mentira do diabo? Qual é a sua decisão? Glória a Jesus. Ezequias teve suas falhas. Se eu conto essa história aqui dizendo que Ezequias morreu sem dar nenhum tropeço, ele seria o homem perfeito. Mas nunca houve o homem perfeito. Repita comigo: o homem perfeito nasceu em Belém da Judeia, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Esse é perfeito. E a Bíblia vai dizer que no auge do seu reinado, ele deixou o orgulho entrar em seu coração, mas logo se arrependeu e foi restaurado. E o verso 33 conclui dizendo: Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagem por ocasião da sua morte, ou seja, até na sua morte foi honrado, porque decidiu obedecer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seu filho Manassés agora é o sucessor. Com a morte do pai, o rei Ezequias, Manassés, o homem da nossa história, com 12 anos ele sobe ao poder,
assume o reinado de Judá. Tinha dois grandes exemplos para olhar e tomar a decisão certa e não cometer erros. Tinha o exemplo mau do avô e o bom exemplo do pai. Mas diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 33, a partir do verso 2, que Manassés, ao assumir o trono, fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Verso 3 diz que ele reconstruiu. Olha que loucura! Sabe, o que o avô construiu, o pai destruiu, ele vai e reconstrói. Os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares aos Baalins, fez postes sagrados, inclinou-se diante dos exércitos celestes e lhes prestou culto. Diante de não bastasse, construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rimon. Quem tem filho aí, levante a mão. Você imaginou? O deus Moloque era onde a criança era sacrificada. Era feito de metal e aquecia-se grandemente. E aí colocava a criança nos braços desse ídolo de metal. E a criança era queimada viva em sacrifício aos demônios. Manassés fez isso. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia. Consultou médiuns espíritas. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Diz o verso 7 que ele tomou a imagem esculpida que ele havia feito. Ele fez uma imagem de um ídolo e colocou dentro do templo do Senhor, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste tempo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O verso 10 diz que Deus, por sua misericórdia, falou a Manassés e a seu povo. Deus enviou os profetas, avisaram ele. Mas diz o verso 10, mas não lhe deram atenção. As consequências de suas escolhas. A Bíblia diz que por isso, ou seja, por suas más escolhas, o Senhor enviou contra ele e seu exército, o rei da Síria, o exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze e o levaram preso, cativo para a Babilônia. O arrependimento de Manassés. No entanto, quando estava preso na Babilônia, destituído de seu reinado, longe da sua terra, de seus familiares, do seu povo, Manassés se arrependeu e orou ao Senhor. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus. E a palavra declara no verso 13 do capítulo 33 de 2 Crônicas, que quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. Que amor é esse? Que Deus é esse? A restituição devido ao arrependimento do rei Manassés.
Diz-nos ainda a partir do verso 13, que o Senhor Deus não só ouviu a oração e atentou para a humilhação do rei Manassés, mas trouxe ele de volta para Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Agora de volta ao trono, a sua família, a seu país, ao seu povo, e arrependido pelos seus pecados, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que ele havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou tudo fora da cidade. O texto sagrado vai declarar, em 2 Crônicas, encerra lá o verso 16 dizendo: então restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. É por isso que o evangelista João, o apóstolo amado do Senhor Jesus, conhecedor da história de Manassés, privilegiado em ser um dos 12 apóstolos e considerado um dos mais chegados ou o mais chegado do Senhor Jesus, ele escreveu no seu evangelho lá no capítulo 3, verso 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando João refere ao amor de Deus pelo mundo, ele diz que Deus, ele deu o seu Filho unigênito para morrer em favor do mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, quando João quer se referir ao amor de Deus por cada ser humano individualmente, sabe, por cada ser humano que já pisou e que ainda vão pisar essa terra, o amor inexplicável de Deus, ele diz em sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 1, ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí? Pode? Glória a Deus. Sabe, a maior expressão do amor de Deus, o amor inexplicável por mim e por você, de forma individual, foi nos tornar filhos, nos fazer filhos. Por que Deus ele se interessa tanto em nos tornar filhos? Porque não existe ex-filho. Vou falar de novo. Por que Deus se interessa tanto em nos tornar filhos? Porque não existe ex-filho. Amém? Repita comigo. Porque não existe ex-filho. Uma vez que você se torna filho, você será filho para sempre. Você deveria dar um glória a Deus agora. Aleluia. Uma vez que você se torna filho, você será filho para sempre. E não há nada que você faça para que Deus não te reconheça mais como filho. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você faz hoje, não importa nem mesmo o que você ainda vai fazer, você continuará sendo filho. E todas as vezes que você se arrepender, como Manassés, não importa onde você estiver, ainda que no mais profundo poço, na sarjeta lameado pelo pecado, o amor inexplicável te alcançará. Você terá o perdão do papai como o filho pródigo, da parábola contada por Jesus lá em Lucas 15. Quando o filho volta arrependido,
o pai corre ao seu encontro. Só isso? Não. Ele também lança-se ao pescoço do filho. Só isso? Não. Ele também beija o filho. Aleluia. Aleluia. Só isso? Não. Ele também manda trazer roupas novas e sandálias novas. Só isso? Não. Ele também manda trazer um anel. E ele mesmo pessoalmente coloca no dedo do filho como sinal de renovo de aliança. Só isso? Não. Ele ordena que um novilho cevado seja morto. E queira você acreditar ou não, o nosso Deus ama festa. E então ele ordena a churrascada e tem muita festa, porque um filho que saiu em busca de fantasia, um filho que fez a escolha errada, voltou para a casa do pai. Gostaria que você ficasse de pé agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu quero te agradecer porque essa noite a palavra foi ministrada e liberada. E nós essa noite vamos sair daqui convictos de que somos filhos e não há nada que possa nos tirar ou roubar o direito de filho. Aleluia. Senhor, eu oro agora por aquele que tem dificuldade, Senhor, de se levantar. Eu oro por aquele e por aquela que tem dificuldade de receber o perdão e a graça de nosso Senhor Jesus. Senhor, que esse irmão e essa irmã receba o perdão de Deus e sinta-se perdoado onde estiver agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir. Que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse? O amor de nosso amado Jesus. Deus os abençoe. Quero agradecer aos visitantes que vieram hoje. Volte outras vezes. Nos alegra muito. E o coração do papai com certeza também se alegra. Pessoal que está assistindo em casa, que Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês. Tenham todos uma boa semana, um restante de feriados aí, né, abençoados, livres de todo mal. Que Deus possa estar com cada um de vocês. Mãozinha para cima assim junto comigo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Israel derrame sobre todos nós toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e toda a igreja diga amém. Vão em paz. Que Deus abençoe a cada um. Tenham todos uma ótima semana. Abençoada. Cheia